A graça e a paz, Senhor Jesus. Mais um culto da vitória. Gostaria, você que já está aí online, a gente possa começar orando. Você possa ir na sua casa, curvar suas cabeças, fechar seus olhos, aí com as suas famílias. Vamos começar a orar. Pai querido, Pai amado, Pai santo, esta noite nós colocamos mais uma vez as nossas vidas em Tuas mãos. Peço a Ti, Deus, em nome de Jesus, sabedoria, discernimento, compreensão da Tua palavra. Não seja eu, mas seja o Teu Santo Espírito a ministrar esta noite, Pai. Porque como meus irmãos também precisam de Ti, da Tua palavra. Esta noite, Senhor, o Senhor possa confortar os corações, o Senhor possa trazer paz aos lares, o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, mudar toda a atmosfera, tudo o que está acontecendo, Senhor, em nome de Jesus, que possa voltar tudo à normalidade. Senhor, nós declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus. Nós oramos, Senhor, e pedimos, Pai, em nome de Jesus, para que essa pandemia venha cessar. E não seja somente aqui, Senhor, mas em todas as nações. Isso possa acabar, Pai. Em nome de Jesus, nós colocamos nossas famílias em Tuas mãos. O Senhor possa nos guardar, o Senhor possa nos proteger, o Senhor possa guardar, Senhor, aqueles que precisam sair para trabalhar, aqueles que saem todas as manhãs, aqueles que saem também em outros horários que trabalham de turno. O Senhor possa guardá-los na ida, o Senhor possa guardá-los na volta, mas principalmente o Senhor possa guardá-los onde eles estão trabalhando, Pai, onde há uma maior quantidade de pessoas, e nós não sabemos, Pai, em nome de Jesus, quem está enfermo ou quem não está. Mas o Senhor, eu creio que o Senhor tem guardado os Teus filhos, o Senhor tem guardado aqueles que necessitam para sair, aqueles que necessitam, Senhor, trabalhar, aqueles que têm algo para resolver, o Senhor tem guardado, o Senhor tem protegido. Ó, Pai querido, Pai amado, te louvo e te agradeço, Senhor. É mais um dia, Senhor, mais um dia que nós não estamos, como muitos têm dito, presos, nós estamos guardados. E eu vejo como embaixo da sombra das Tuas asas, Pai, porque o Senhor é o nosso protetor. Quando nós estamos no momento de angústia, a Tua palavra diz que o Senhor é o nosso socorro, bem presente, Pai. E que nesta noite, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão ansiosos, aqueles que estão preocupados, o Senhor possa confortar, o Senhor possa colocar a Tua paz, uma paz que excede todo entendimento humano, o Senhor possa colocar nesses corações, Pai. Também, Senhor, eu peço a Ti, neste momento, Senhor, que eu possa repreender toda a potestade, todo o principado nas regiões celestiais. Nós sabemos, sim, que há também uma batalha espiritual acontecendo neste momento. E eu creio, Deus, que o Senhor já deu ordem aos Teus anjos, Pai. Eu creio, Deus, que neste momento, Senhor, toda a maldade, Senhor, toda artimanha do inimigo está paralisada, Senhor, porque assim o Senhor ordenou. Para que os Teus filhos, Pai, não só da nossa igreja, mas de todas as igrejas, de todos os ministérios, possam estar, Senhor, escutando o Senhor falar neste momento, Pai. Estamos aqui com nossos ouvidos atentos e o nosso coração preparado para receber mais do Senhor. É assim que eu oro esta noite, Pai, dando graças a Ti, Senhor, por mais um dia, Pai, porque se não fosse o Senhor, não teríamos chegado até aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gostaria de compartilhar com os irmãos esta noite uma palavra que está no livro de Josué, capítulo 14. Você possa estar abrindo aí a sua Bíblia aí na sua casa. Livro de Josué. A gente vê aqui, esse livro é o livro onde que o povo de Deus ele começa a avançar, ele vai vencendo os inimigos, os povos que tinham ali na terra que Deus tinha prometido ao seu povo. Havia povos ali, havia muitos povos ali, povos guerreiros, povos que batalhavam, né? Eles eram guerreiros. Então esse livro de Josué é um livro de batalha, é um livro onde o povo vai avançando, vai lutando, vai conquistando, vai expulsando. Na verdade ele não vai expulsando, ele vai eliminando todos os povos conforme a ordem que o Senhor deu para Moisés. Quando entrarem na terra prometida, é para vocês
não se ajuntarem com esses povos, não para vocês coabitarem com esses povos, mas destruam todos eles. Isso nós vemos durante a história aqui do livro de Josué. Nós vemos que eles entravam, eles matavam todos os homens que empunhavam espada, eles matavam mulheres, crianças, e levavam somente os despojos, que eram os animais e alguns objetos ali que Deus permitia, mas objetos de iniquidade eles não podiam levar, eles não podiam carregar. O livro de Josué também tem um momento ali que um dos homens ali de uma das tribos, ele pega um objeto, não chega a dizer ali, um objeto de iniquidade, um objeto, esconde ele, leva ele porque ele queria, porque ele quis, não foi algo pego por acaso. E aí Deus fala com Josué, junta todo o povo e fala assim, separa primeiro pelos povos. E aí foi separando pelos povos, depois pelas tribos, depois pelas casas, pela família, pelo chefe, até chegar naquele que tinha pego esse objeto e ele foi eliminado do povo de Israel. E aí a gente vê que esse livro, já pelo nome de Josué, mas hoje eu queria falar sobre Caleb. Porque foi Caleb e Josué que entraram na terra prometida da primeira geração. E a gente sabe que no momento que Moisés ele mandou o povo, os espias, os 12 espias, irem para lá, para a terra prometida, dar uma olhada, dar uma espiada e trazer o relatório, vão lá, vejam e tragam o relatório. Nós sabemos da história, que dos 12, 10, eles deram um mau relatório. E somente Josué e Caleb deram um bom relatório daquilo que eles viram. Todos os 12 viram a mesma coisa, os 12 estavam juntos, os 12 estavam olhando para o mesmo lugar, os 12 estavam ali visualizando a promessa do Senhor. Mas a gente vê que 10, eles olharam mais para quê? Para o tamanho do inimigo, a situação de dificuldade. E aí eles falaram assim, realmente, a terra mana leite e mel. Os cachos de uva são grandes que precisam de 2 homens para carregar um cacho de uva. Mas o povo lá é muito guerreiro e nós seremos destruídos. Mas Josué e Caleb, eles olharam com outro olhar, um olhar de Deus. Viram que realmente era a terra prometida, mana leite e mel. Também viu esse cacho de uva. Viu também o povo ali, que havia ali, os anaquins, os gigantes. Mas ele falou assim, se Deus prometeu, ele há de cumprir. Se Deus prometeu, nós vamos conquistar esta terra. Aí eu queria ler com vocês agora o capítulo 14, e nós vamos ler a partir do versículo 1. Você possa acompanhar aí. Fala assim a palavra do Senhor, Josué capítulo 14. Estas são as heranças que os israelitas receberam na terra de Canaã, as quais Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças das casas paternas das tribos dos israelitas lhe repartiram. A partilha da herança entre as 9 tribos e meia foi feita por sorte, como o Senhor ordenara por meio de Moisés. Pois as 2 tribos e meia Moisés já tinha dado herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre eles. Os filhos de José formaram 2 tribos, Manassés e Efraim. Mas aos levitas não foi dada a porção na terra, apenas cidades em que habitassem e com os seus arredores para o gado e os bens deles. Os israelitas fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Eles repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, disse-lhe, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espionar a terra. E eu lhe trouxe um relatório totalmente sincero. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo de medo. Mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Naquele dia Moisés jurou dizendo, certamente a terra em que o teu pé pisou te será herança para ti e para teus filhos para sempre, porque perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, como prometeu o Senhor, conservou-me 45 anos,
E isso desde o tempo em que o Senhor falou esta palavra a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E hoje já tenho 85 anos. Ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A minha força então era como é agora, tanto para guerrear como para trabalhar. Dá-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste naquele dia que lá estavam os anaqueus, bem como cidades grandes e fortificadas. Como o Senhor está comigo, eu os expulsarei como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e deu-lhe Hebrom como herança. Assim Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. O nome de Hebrom era anteriormente Kiriat Arba, porque Arba era o maior homem entre os anaqueus, e a terra descansou da guerra. Amém? Glória a Deus. Então nós vemos aqui, do verso 1 ao verso 14, uma conversa que Calebe ele teve com Josué. Os dois que entraram, dos 12, sabemos que somente esses dois entraram com a segunda geração do povo que saiu ali do Egito. E aí ele está, nesse momento, ele está ali um pouco que questionando Josué. Ele começa falando assim: Josué, lembra que quando Deus falou com Moisés para os espias irem lá, na terra prometida, ele falou que nós iríamos entrar, e como nós tivemos nosso coração, coração igual ao de Deus ali, a gente olhando ali a terra, a gente acreditando na promessa dele. Você lembra que me foi prometida uma herança, foi prometida uma terra? Quando Calebe começa a questionar Josué, não era nem assim prensando Josué, mas havia já algumas tribos. A gente vê aqui que as duas meias tribos, os filhos de José, já tinham recebido a sua herança. Os levitas também já tinham recebido a sua parte. E aí Calebe, ele deve ter pensado, acho que chegou a hora de eu receber também aquilo que foi me destinado por herança. E ele fala ali para Josué: eu tinha 40 anos. 40 anos eu tinha quando nós fomos lá espiar a terra. E nós vimos que realmente a terra que Deus prometeu era boa. E aí nós vemos que na sequência deles estarem ali conversando, Josué vai, ora e consagra a Calebe e dá-lhe a sua parte da herança, a sua parte de terra, ali para ele viver, ele e a sua família, e a sua tribo, e o seu povo ali. O interessante e que me chamou a atenção, todos esses versículos do capítulo 14, que nós lemos do 1 ao 15, foi exatamente o versículo onde ele diz a sua idade. Olha só que interessante. Aqui no versículo de número 9, ele fala assim, quando ele fala, certamente a terra que teu pé pisou, que era o que Deus tinha falado para Moisés, será herança para ti e para teus filhos. E aí ele fala no 10, e agora como prometeu o Senhor, conservou-me em vida estes 45 anos. Então, 40 anos ele tinha quando ele foi espiar a terra. Mais 45 anos ele já estava ali naquele lugar, ali, já tinham adentrado, já estavam avançando para conquistar todas aquelas terras. Então a gente vê que 40 mais 45, 85 anos. E ainda ele continua falando aqui nesse versículo, no verso 11, que ele fala que a minha força então era como é agora. Ele está falando que a força que ele tinha quando tinha 40 anos, ele continua com a mesma força com 85 anos. E ainda fala assim, tanto para guerrear como para trabalhar. Então a mesma versatilidade, a mesma força, a mesma coragem, ele estava igual quando tinha 40 anos. É exatamente aquilo que nós vemos e lemos quando Deus fala que preservou o seu povo 40 anos no deserto. 40 anos o povo não precisou trocar de roupa, não precisou de sapatos. Deus conservou eles ali 40 anos, imagina 40 anos com as mesmas vestes, não precisou trocar, cuidado de Deus. E a gente vê aqui agora 45 anos, dos 40, quando ele viu a terra, quando ele recebeu a promessa de Deus, passou-se 45 anos. 45 anos, ele diz, eu estou com a mesma vitalidade, eu estou
com a mesma força, tanto para guerrear como para trabalhar. Quer dizer, eu quero a herança. A herança que Deus prometeu para mim, eu quero ela. E eu vou ter força para trabalhar nesta terra. Exatamente isso que ele está falando. E aí nós vemos que quando nós seguimos ao Senhor, quando nós acreditamos na promessa do Senhor, Deus ele derrama suas bênçãos sobre nossas vidas. E aqui eu falei que ia falar de Caleb, porque a gente fala muito de Caleb, Josué, somente quando ele é enviado ali, ele vê os espias ali, ele vai com os espias, e depois a gente esquece de Caleb. Só lembramos de Josué, Josué que entrou, Josué que assumiu o posto de Moisés, Josué que continuou levando o povo, Josué que entrou na terra prometida, Josué que venceu as batalhas, eliminou aqueles povos, não todos. Se nós continuarmos lendo o livro de Josué, nós vemos que alguns povos eles acabaram deixando ali. E aí que foi lá na frente o livro de Juízes, começam eles a caírem, a virarem as costas para Deus por causa disso, porque desobedeceram a esta ordem. Mas a gente vê que Josué foi fiel a Deus. Josué ele foi até o fim e morreu uma morte, uma boa morte pode-se dizer, porque ele morreu ali confortavelmente, tranquilamente, sem dor, dentro ali da terra que Deus tinha prometido. E ele cumpriu a promessa dele, aquilo que Deus destinou para ele, levar o povo para a terra prometida, conquistar a terra e dividir a terra pelas 12 tribos. E Caleb? Caleb também estava ali junto com Josué, e eu creio que Caleb continuou sendo ali um braço direito de Josué, como Josué era de Moisés. E o que eu quero mostrar para vocês, que ele diz que o coração dele ficou com o coração voltado para Deus. Exatamente desde aquele momento que ele viu a terra, ele falou assim, esta terra realmente é boa para nós morarmos. E ele acreditou que Deus iria vencer os inimigos ali, que não seriam eles. Eles também viram que realmente os inimigos eram muito maiores, tanto em estatura como em números, e eles não eram um povo guerreiro, mas eles sabiam, Josué e Caleb, que Deus ia na frente da batalha deles. Eles estavam ali, e se nós vemos durante essa trajetória, muitas das batalhas, eles não precisaram empunhar espadas, porque o próprio Deus eliminou os povos. E aí, como eu disse, que chama a atenção, exatamente é esse versículo, mais o 11, quando ele fala exatamente isso. A minha força, então, era como é agora, tanto para guerrear e como para trabalhar. E aí, as bênçãos de Deus, para aqueles que confiam, há certas bênçãos do Senhor, não só para Caleb, mas também para nossas vidas nos dias de hoje. E uma das coisas que Deus tem prometido para nós, e ele cumpriu na vida de Caleb, nós vamos ver agora. A primeira coisa que Deus, a bênção que caiu sobre ele, é um lugar para morar. Está em Josué capítulo 14, verso 5. Diz assim o verso 5, os israelitas fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Eles repartiram a terra. A promessa de Deus é exatamente essa, eles entrarem na terra prometida, eles vencerem aqueles inimigos, expulsarem aqueles inimigos daquele lugar, porque aquela terra Deus tinha destinado para o seu povo. E ali ele fala, dividir a terra. E é exatamente isso que eles fizeram. O verso 5 diz, os israelitas fizeram como o Senhor ordenara a Moisés, eles repartiram a terra. Essa é a primeira bênção que Deus cumpriu na vida de Caleb. Um lugar para morar. E era exatamente isso que ele estava questionando Moisés, Josué. Falou, Josué, lembra o que Deus falou para Moisés, através de Moisés, que se nós conquistássemos a terra, para nós repartirmos a terra entre os povos, entre as tribos? E aqui Deus cumpre na vida de Caleb. E lógico, ele está ali questionando, mas Josué ainda estava dividindo as terras, ainda estava dando as terras por sortes, né? Eles tinham um costume ali, os israelitas, de fazer as coisas ali por sorte, né? Um sorteio ali com algumas pedras. E fala exatamente aqui que essas terras, elas foram divididas, elas foram repartidas. Então Caleb, ele teve sim a terra que Deus tinha prometido para ele, quando ele falou assim, esta terra que você está colocando os seus pés, vai ser por herança para ti e para a sua família. Isso vai ser nas nossas vidas também. Que Deus tem prometido, se você colocar a planta dos seus pés e tomar posse, irmão, se Deus te prometeu, você vai conquistar.
E essa é a primeira bênção que Deus derramou sobre a vida de Caleb e que também será derramada sobre as nossas vidas. A outra bênção está no verso 10 do capítulo 14, que fala assim: E agora como prometeu o Senhor, conservou-me em vida esses 45 anos. Deus, Ele vai conservar a vida daqueles que amam Ele. A gente vê aqui que Josué passou 45 anos depois que eles entraram ali, já tinha 45 anos. Ele já não era mais um jovem, já não tinha a vitalidade, não deveria ter a vitalidade de um jovem de 40 anos, que quando eles viram a terra, já tinha passado 45 anos. E a gente vê que Deus preservou a vida dele. Ele diz: Deus preservou a minha vida. E eu creio, irmãos, que Deus tem preservado as nossas vidas. Até hoje, se nós estamos vivos, se nós acordamos hoje, se nós estamos respirando, é porque Deus tem preservado a nossa vida. Isso também é uma bênção de Deus que foi derramada sobre a vida de Caleb e será derramada sobre as nossas vidas. Nós estamos vendo aí essa pandemia, tantas pessoas aí acometidas por essa doença. E eu faço uma pergunta para você: você conhece alguém da nossa igreja que esteja enfermo? Que esteja talvez no grupo em observação? Eu creio que não. Mas por quê? Porque Deus tem preservado a nossa vida. Como Ele preservou a vida de Caleb, que não foi fácil. Eles conquistaram aquelas terras, eles conquistaram aqueles povos, mas se nós lermos, teve baixas. Teve um momento que eles foram contra a tribo de Ai, foram sem a orientação de Deus, e muitos homens foram mortos por desobediência. Mas Caleb, Josué, que foram os homens que Deus prometeu ali algo a mais para eles, tiveram as suas vidas preservadas. 45 anos já tinha se passado e ele continuava com a mesma vitalidade, com a mesma força. Isso é o cuidado de Deus. A outra bênção do Senhor sobre a vida de Caleb está no verso 11. Que ele fala assim: ainda hoje estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Ele continua forte, ele continua saudável. Essa bênção diz que Deus mantém saudável as nossas vidas apesar da idade. Você pode ter 40, 20, 60, 80, 100 anos. Se você estiver na presença do Senhor, se você for um servo do Senhor, Deus vai preservar a tua saúde. Deus vai te preservar bem. Deus vai te fortalecer, você vai continuar ágil, você vai continuar com uma mente boa, você vai continuar bem, vai continuar sendo uma bênção nas mãos do Senhor, independente da idade que você está, porque quem está em você é o Espírito Santo de Deus. Essa é uma bênção que foi sobre Caleb. Imagina um homem de 40 anos, e de repente um homem está com o mesmo homem com 85 anos, e ele está ali, diz, mesma vitalidade, mesma força, mesmo intelecto. Ele fala assim: eu estou com a mesma força para trabalhar, eu estou com a mesma força para guerrear. A gente vê que ele fala de dois campos: o trabalhar a terra, o cultivar a terra. Sabemos que isso é árduo, embaixo de chuva, embaixo de sol, mas pior do que isso é estar pronto para guerrear, para proteger a sua terra. A gente vê aí tantos homens, né? Que talvez eram para estar com tempo de aposentar, não conseguiram aposentar, e eles estão ali ainda trabalhando. E a gente fala assim: como é que esses homens conseguem, né? Como esses homens conseguem trabalhar? E muitas vezes é por causa de Deus. Porque Deus tem nos dado força, Deus tem nos dado alento, Deus tem nos confortado, Deus tem nos abençoado. Deus, Ele tem nos dado uma vida saudável, irmãos. É lógico que muitas vezes nós somos acometidos por algumas enfermidades, mas nós temos passado por todas elas. E não será diferente sobre essa também. Não será diferente sobre essa enfermidade que chegou agora sobre a nossa nação, mas nós vamos vencer. Nós vamos vencer essa batalha. Deus, Ele vai preservar a nossa saúde. Nós temos que confiar nisso, confiar na sua palavra. Caleb, ele confiou na palavra do Senhor. Caleb, ele confiou 45 anos, e muitas vezes passa um ano. Aquilo que Deus prometeu para as nossas vidas, a gente desiste. A gente larga
as enxadas, a gente larga o arado, a gente larga tudo. A gente larga a obra, a gente larga o ministério, a gente larga tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, porque demorou. Caleb, ele tinha todo o direito de reivindicar a sua terra. Ele tinha até direito de ser a primeira tribo a receber a sua terra, mas ele falou ali, 45 anos se passou. Ele falou, aí ele chegou em Josué e disse, ei, Josué, acho que chegou a hora de eu receber a minha porção. Mas com certeza, Deus deve ter falado ao seu coração, agora é a hora, meu filho, de você receber a sua herança, a sua parte da herança. A gente vê que fala sobre a morte de Josué, não fala sobre a morte de Caleb, mas eu creio que eles devem ter ali, vivido ali uma mesma faixa de idade praticamente. Mas o mais importante aqui é ver o cuidado de Deus, mas também ver a confiança que Caleb tinha no nosso Deus. Que a gente possa ter essa mesma confiança que Caleb teve. Que a gente não venha desistir, que a gente venha esperar, que a gente venha aguardar exatamente o tempo de Deus. Caleb, ele esperou o tempo de Deus para receber a sua parte da herança. E ele ainda diz como Deus foi bom na vida dele. Porque preservou ele, cuidou da vida dele, o manteve saudável e foi um vencedor. Porque ele estava ali em todas as batalhas. E falar em batalha, a quarta bênção do Senhor sobre a vida de Caleb está no verso 12. Que ele fala assim: dá-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste naquele dia que lá estavam os anaqueus, bem como cidades grandes e fortificadas. Como o Senhor está comigo, eu os expulsarei, como ele prometeu. A bênção sobre a vida de Caleb e os demais é que eles vão vencer os seus inimigos. É a bênção. Deus abençoou. Vocês vão vencer todos esses povos. Quando Deus falou, invada, tome posse da terra, mas expulsem todos os povos que ali estão, era uma afirmação de Deus de que eles iriam vencer. Deus não falou assim, ó, vocês vão ter que entrar, vocês vão ter que lutar, vocês vão ter que suar, vocês vão perder muitas vidas, talvez vocês conquistem alguns povos, outros não. Deus falou assim, eliminem todos os povos. Quando Deus te manda em algum lugar, Deus, ele dá a certeza de vitória. Deus não nos leva a certos lugares, ou em algum lugar, para que a gente venha ser derrotado, perdedor, mas sim vencedor. E isso foi na vida de Josué e Caleb. Eles foram vencedores naquele lugar. Eles venceram todas as batalhas, eles expulsaram aqueles inimigos, eles tomaram posse da terra. E Caleb também tomou posse da terra. E ele diz aqui, no verso 14, ele diz, os homens eles eram realmente grandes. As cidades realmente eram fortificadas. Era algo para nós, ser humano, olhar, ver e temer. E pensar, será que eu tenho condições de vencer esses inimigos? Eles são muito fortes. Eles são altos. Eles são guerreiros. Mas ele diz aqui, no verso 14, porquanto perseverará em seguir o Senhor Deus de Israel. Desculpa, verso 12. Como o Senhor está comigo, eu os expulsarei, como ele prometeu. Deus prometeu algo para ti. Deus prometeu algo para cada um de nós. Confia, porque quando Deus promete, quando Deus te envia, Ele não te envia sozinho. Ele vai contigo. O Espírito Santo de Deus vai contigo, porque Ele mora, Ele habita em nós. Então, nós seremos vencedores. Deus, não, como eu disse, Ele não vai nos levar para lugares distantes para nós sermos derrotados. E vendo agora, para essa situação que nós estamos vivendo, nós não seremos derrotados. E a nossa batalha hoje não é uma batalha com armas. Nós não temos que pegar em espada. Nós não temos que pegar em arco e flecha. Nós não temos que sair em campanha. Nós não temos que nos ajuntar e sair marchando como um exército. Mas nós temos uma arma poderosa, que é a nossa oração, o nosso clamor, o nosso jejum também, para que a gente venha estar mais cheio do Espírito Santo de Deus. Essa é a batalha. Essa é a batalha diária que nós temos que ter. Nós temos que batalhar. E a guerra, ela se faz de várias batalhas. Não é, às vezes você vai, o povo vai, o exército vai, batalha uma vez e ganha. Isso não quer dizer que você venceu a guerra, porque haverão outras batalhas,
haverão outros campos. Você tem que invadir o território do inimigo, tomando posse do território do inimigo. É exatamente o que o povo de Deus fez, o povo hebreu fez. Eles foram adentrando, eles foram vencendo, eles foram eliminando, até que eles ganharam essa guerra. Será conosco assim também. Nós precisamos avançar. E a cada dia, irmãos, cada dia que nós passamos, a cada dia que nós vamos orando, e nós vamos sentindo cada vez mais que as coisas vão melhorar, que nós estamos avançando, que Deus está nos guardando, é como se estivéssemos avançando o território. Que a gente persevere, que a gente não pare, que a gente não recue. Talvez a gente possa até parar, muitas vezes o povo parava, quando Deus parava, o povo também parava ali, talvez para descansar, talvez a gente precise também um tempo de descansar, mas que a gente possa recuperar as forças e continuar avançando. É uma batalha, como eu disse, é uma guerra, e a gente precisa vencer batalha por batalha, dia após dia. Então são essas as bênçãos que Deus deu sobre a vida de Caleb. Um lugar para morar. Conservou a vida de Caleb. Manteve ele saudável apesar da idade. E prometeu que ele iria vencer os seus inimigos. Isso também serve para nossas vidas. Essas 4 bênçãos. Eu vejo que onde nós estamos, nada pode nos tirar. Se Deus nos colocou em certo lugar, é ali que nós vamos ficar. Porque Deus tem planos e projetos para nossas vidas, aonde nós estamos, irmãos. Em segundo lugar, Ele vai conservar a nossa vida. A gente está vendo aí uma pandemia, notícia dali, notícia daqui, pessoas sendo contaminadas, pessoas que já foram confirmadas, outras tantas milhares que estão em observação, esperando o resultado. E muitas ali já sofrendo, já tendo sintomas. Mas a gente tem que dar graças a Deus. Já estamos aí indo para 2 semanas e nós continuamos bem. Continuamos em pé. Continuamos fazendo os nossos afazeres. Continuamos tendo a nossa vida ali diária. É lógico que alguns limitados, porque não podemos ir em certos lugares. Mas nós temos que dar graças a Deus por cada dia, por cada amanhecer. Porque Deus tem conservado a nossa vida. A terceira bênção, Ele mantém nós saudáveis apesar da idade. Dizem que depois dos 50 é a idade do condor, né? Condor ali, condor aqui. Às vezes a gente tem até algumas dorzinhas ali, algumas coisas limitadas, mas se a gente parar para pensar, o que a gente tem feito? Às vezes a pessoa que não tem Deus, que não tem Cristo, que não anda conforme a palavra do Senhor, e às vezes a gente olha assim, nossa, o irmão, essa pessoa tem a mesma idade do que eu e está desse jeito. Né? Deus tem nos conservado. Deus, a presença do Espírito Santo, Ele formoseia o nosso rosto, assim a palavra do Senhor diz isso. Ele formoseia o nosso rosto, nos deixa saudáveis, Ele rejuvenesce o povo de Deus. E Ele tem feito isso. Ele tem mantido saudável o seu povo. A quarta bênção é, vencerá os seus inimigos. Ele falou, Caleb disse para Josué ali, nós vamos vencer os nossos inimigos. Eu creio nisso. Hoje em dia, como eu disse, não está vindo um exército sobre nós, vindo contra o Brasil, contra a nossa cidade. Mas essa enfermidade é o inimigo. E nós temos vencido, irmãos. Eu creio que nós temos vencido. Em primeiro lugar, uma das vitórias que nós temos é que o povo de Deus continua se reunindo, independente se nós não estamos dentro do templo. Independente se nós não estamos nos juntando como o corpo de Cristo, mas em cada um nas suas casas, cada casa, cada lar se transforma num templo do Senhor. Nas quintas, nas sextas, nos domingos, nas segundas, nas terças, que são as nossas atividades das nossas igrejas, com os nossos cultos, Vitória, culto da família, com nossas células de terça e de domingo, com o nosso culto de oração de segunda-feira, com os nossos jejuns, com as nossas orações, com as nossas leituras, com os nossos devocionais, com o nosso tempo maior com Deus. Tudo isso é uma vitória. O povo de Deus, ele não parou. O povo de Deus, ele tem perseverado em buscar o Senhor todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. Isso é bom. Isso é muito bom e isso agrada ao Senhor. A igreja não parou. Talvez sejamos por um tempo indeterminado, talvez breve, de não podermos ir na igreja, não podemos estar ali em comunhão, de dar as nossas mãos,
de estar ali fazendo o culto, talvez como o normal seria a abertura, uma oração, os louvores, a oferta, a palavra, encerrando novamente ali numa comunhão com os louvores novamente. As pessoas ali chorando, clamando, e nós ali orando pelas pessoas, sentindo a presença de Deus. Não que a gente não sinta a presença de Deus, nossos lares, nós temos sentido a presença do Espírito Santo de Deus. E hoje eu estava falando com a irmã Domingas, e ela falou que ela tem sentido esses dias, ela tem sentido a presença do Senhor, porque ela tem buscado em oração, ela tem clamado ao Senhor. Irmãos, aonde nós estivermos, nós somos igreja, seja nos templos, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na rua, seja na feira, seja no mercado, seja onde for, nós somos a igreja do Senhor aqui na terra. Então essas são as bênçãos que esteve sobre a vida de Caleb, elas vão estar sobre as nossas vidas. Um lugar para morar, a vida conservada, uma saúde sustentada, independente da idade. Você pode chegar aos 100 anos, você vai estar bem, porque Deus vai te sustentar. E nós vamos vencer todos os nossos inimigos. Eu queria, esta noite, estar terminando aqui com mais um texto. Ainda em Josué, capítulo 14. Porque depois de tudo isso que nós lemos aqui, que Caleb questionando ali Josué, falando para Josué, eu estava contigo ali, nós dois, todo mundo contra. E realmente a tendência do ser humano é ir pela maioria. E nós vimos que eles demonstravam serem verdadeiramente homens de Deus. Eles não foram pela maioria, eles foram pela minoria. E olha só quem entrou na terra prometida. Não foi a maioria, foi a minoria. Porque Deus, muitas vezes, Ele não está buscando quantidade, mas Ele tem buscado qualidade. E este momento que nós temos, irmãos, é o momento de nós buscarmos a qualidade. É o momento de nós nos qualificarmos como não somente servos, não somente como escravos do Senhor, não somente como filhos do Senhor, seguidores do Senhor, mas como amigos de Jesus. Jesus diz nos evangelhos que tem tanta comunhão, ele diz, eles são meus amigos. Jesus, ele quer nos chamar assim, de amigos. Esse é o momento de nós buscarmos essa qualidade. Quando nós buscamos essa qualidade, quando nós estamos realmente conectados, unidos com Cristo, Ele vai nos chamar de amigos, de irmãos. É isso que nós temos que buscar. Eu queria concluir aqui, Josué 14, a partir do verso 13. Porque depois de tudo isso, olha o que acontece com Caleb. Josué ali, o cabeça ali, o líder geral. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e deu-lhe Hebrom como herança. Ele recebeu a parte dele. Assim Hebrom, verso 14, assim Hebrom ficou sendo herança de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Quero deixar para vocês esta noite, irmãos, que a gente possa ser como Caleb. Talvez possa estar demorando, talvez 45 anos, como esperou Caleb aqui, mas ele diz que durante esses 45 anos ele continuou perseverando em seguir o Senhor. E aí ele foi abençoado por Josué. E ele recebeu a sua parte na herança. Persevere. Continue buscando ao Senhor. Continue caminhando com o Senhor. Que a tua hora de ser abençoado, de receber a tua parte na herança, também vai chegar. Vamos curvar nossos olhos. Vamos orar para que Deus possa estar nos abençoando nessa sexta-feira, nessa quinta-feira. A gente possa ter um final de quinta-feira abençoado e esperar e ter certeza que, primeiramente, o amanhã pertence a Deus. E se o amanhã pertence a Deus, ele vai ser com certeza melhor do que hoje. Amém? Vamos orar? Pai, eu oro mais uma vez, Senhor. Mas dessa vez eu oro, Pai, em nome de Jesus, pedindo as tuas bênçãos sobre a vida dos meus irmãos, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os nossos familiares, sobre os nossos amigos, sobre os nossos irmãos, independente de placa, de congregação. Que o Senhor possa estar abençoando o teu povo, Pai. Muitos estão cansados, muitos estão
até um pouco desesperados, porque dependem que acabe todo esse processo para que possam ter uma renda, porque muitas pessoas são autônomas, muitas pessoas têm os seus estabelecimentos e eles estão provisoriamente fechados. Mas eu peço, Senhor, que neste tempo, Deus, de quarentena, não venha faltar nada na casa dos meus irmãos, como não tem faltado na minha casa, Senhor. Eu dou graças a Ti, Pai. Ó, Deus querido, Deus amado, eu consagro cada lar neste momento ao Senhor. Cada lar, cada família eu consagro a Ti, Pai. Em nome de Jesus, sustenta os Teus filhos. Pai, que eles possam ver, Deus, os Teus milagres. Como o povo viu lá no deserto, Senhor. Um lugar onde não tinha alimento. E eles andaram ali, Pai. E quando eles tiveram fome, o Senhor os sustentou com maná. Todos os dias, eles não precisavam fazer esforços nenhum. Todo dia, quando eles acordavam de manhã, já tinha ali a provisão para cada família. E eu creio, Deus, que neste tempo, todos os dias o Senhor tem dado a provisão. Talvez a gente não esteja mais com os nossos armários cheios. Talvez a gente não tenha os nossos freezers repletos de mistura, de carnes, de frango. Mas a gente tem todos os dias o que comer. Todos os dias nós temos o que nos alimentar. O que dar para os nossos filhos, para os nossos cônjuges. O Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem feito milagres e maravilhas nas nossas vidas. Eu creio nisso. É impossível, Senhor, que não seja o sustento do Senhor. Ó, Pai, nós somos gratos, Pai. Porque cada noite temos deitado e confortavelmente dormido, porque o Senhor tem nos sustentado e dado paz. E se há gente, pessoas ainda, que não tem conseguido ainda acalentar o seu coração, confortar o seu coração, que neste momento o Senhor conforte. Que nesse momento o Senhor insira a Tua paz nesses corações, Pai. Que eles possam ter a verdadeira paz, a paz que excede todo entendimento humano, vem do Senhor. Abençoa, Pai. Abençoa os Teus filhos. Abençoa esta noite, Senhor, que possamos ter uma noite abençoada dentro dos nossos lares. Repreende todo o mal que tem circundado, que tem nos circundado nossas casas, circundado nossas famílias. Mas nós sabemos que em volta de nós estão os Seus anjos, porque o Senhor dá ordem assim para que nos proteja. Em nome de Jesus. Eu Te louvo, Pai. Eu Te agradeço. Em nome de Jesus, por mais um dia, por mais um culto. Mesmo distante, mas estamos perto. Em nome de Jesus. Amém. Você possa guardar no seu coração esta palavra. Que nós possamos confiar no Senhor. Pode passar o tempo, pode passar 10 anos, 20 anos, 45 anos, mas que a gente possa agir como Caleb, em nome de Jesus. Deus os abençoe, irmãos. A paz esteja com cada um de vocês. Amém.